Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo essa mensagem, esse vídeo. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. Deus abençoe sua semana no nome de Jesus. Amém? Mais um vídeo para trazer a palavra do Senhor, para que a nossa semana seja realmente abençoada, para que a nossa semana seja edificada na palavra, para que nós possamos viver aquilo que Deus tem preparado para nós nessa semana. Amém? Vamos lá para a mensagem e para o tema da mensagem de hoje, desta segunda, desta semana. E o tema é este aí, ó. Nem tudo o que brilha é ouro. É isso aí. O texto que nós vamos ler está no livro de Atos, capítulo 17, versículos 10 e 11. Diz assim a palavra do nosso Deus. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Aleluia, glória a Deus. Olha que importante isso aqui, né? Primeiramente, a palavra de Deus diz que aqueles que examinam as Escrituras diariamente, aqueles que se alimentam das Escrituras, aqueles que realmente leem as Escrituras, né? Todos os dias são chamados pela palavra de Deus de nobres. Olha que adjetivo, né? Maravilhoso, nobre. Então eu posso me considerar um homem nobre, porque eu examino as Escrituras todos os dias. Mas o mais importante é que aquilo que eles recebiam dos apóstolos, no caso Paulo e Silas, eles não abraçavam aquilo como sendo verdade só porque Paulo e Silas estavam falando, só porque Paulo e Silas eram homens importantes, homens conhecidos, homens que eram chamados, né, eram tidos como apóstolos. Não, 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 não. Eles usavam as escrituras, ou melhor, eles examinavam as escrituras para ver se tudo aquilo era daquela forma mesmo. Então, olha a importância, né? Independente da pessoa, independente de quem seja, nós temos que examinar a verdade, temos que ir na palavra. Se a palavra, se a Bíblia, ela atesta aquilo, amém. Se não, não vem que não vai colar. E ó, vamos continuar para a gente poder dar seguimento àquilo que Deus colocou no meu coração. Olha só, Satanás, porque assim, ó, a briga, né, a batalha espiritual hoje, no reino espiritual, é pela tua alma e pela minha alma. E como é que Satanás ele consegue a tua alma e a minha alma? Quando nós estamos longe de Deus, quando nós não vivemos as verdades de Deus. Então, dessa maneira, fica a nossa vida, a nossa mente, fica um solo fértil para Satanás. Para Satanás entrar e fazer o que tem que ser feito, ou seja, nos tirar da presença de Deus, ganhando a nossa alma. Né? Essa é a batalha espiritual, pela minha e pela tua alma. E Satanás, ele sabe como fazer. Olha só. E ele, olha como é que ele é astuto. Ó. Satanás, para afastar as pessoas da presença de Deus, muitas vezes
irá usar das escrituras sagradas, distorcendo-as para isso, ou seja, para afastar as pessoas de Deus. Como vemos em Mateus, capítulo 4, versículos de 5 a 7. Olha o que acontece aqui. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Olha o que ele fala agora. Pois está escrito. Olha, Satanás usa as escrituras. Satanás usa as escrituras. Ele fala, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Meu irmão, é isso. Satanás vai usar muitas vezes a palavra de Deus para tentar tirar você do caminho. Se você e eu não tivermos firmados na palavra da verdade, com certeza nós cairemos. Jesus, ele é a palavra. Então ele rebate a distorção que Satanás faz da palavra, porque Satanás distorce o que está escrito, e é o que ele faz, ele vem para distorcer. Eu vejo muito isso hoje. Eu vejo muito isso hoje. As pessoas querendo dar legalidade aos pecados que vivem, trazendo distorções da palavra. Essas igrejas inclusivas aí, que aceitam todos os tipos de pecado, outras igrejas que fazem, que são idólatras, que adoram imagens, que colocam pessoas acima da presença de Jesus, tentando distorcer aquilo que está escrito para usar isso ao seu favor. Satanás sabe fazer, ele sabe fazer. E a palavra mostra que ele sabe fazer. E Deus nos ensina a sermos cautelosos quanto àquilo que nos é dito. Olha só, Deus ele nos ensina a sermos cautelosos. Por quê? Olha só por quê. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 12 a 15. Presta atenção, ó. E continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós, nas coisas de que se orgulham. Agora olha essa parte em vermelho. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Meu irmão, minha irmã, nada mudou, nada mudou, nada mudou. Na época de Jesus, Satanás vinha distorcendo a palavra. Na época de Paulo, Satanás vinha distorcendo a palavra. E se as pessoas não tiverem firmadas na palavra da verdade, enraizadas, buscando, se alimentando, meditando, refletindo diariamente, buscando o entendimento que vem do Espírito Santo, não entendimento de homens, você não precisa de patriarcas, você não precisa de patrística, você não precisa de pastor, você não precisa de bispo, padre, apóstolo, papa, porque você tem o Espírito Santo, é ele que conduz à verdade, é ele que revela. Se você buscar o entendimento da palavra sozinho, pedindo auxílio do Senhor, querendo do fundo do coração compreender aquilo que Deus revela aquilo para você, lhe será feito. Porque ninguém é diferente de você e de mim. Ninguém, 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 ninguém é acima do outro. Ninguém. O único que é acima de todos, que é o nome acima de todo nome, é Jesus. O resto estamos todos no mesmo patamar no que diz respeito ao Espírito Santo. Ele habita no coração daqueles que se convertem ao Senhor. E ele traz entendimento, ele traz sabedoria, ele traz conhecimento, ele traz discernimento espiritual.
Ninguém é melhor que ninguém. Você pode buscar conhecimento por si só, lendo a palavra e pedindo o auxílio da graça do Senhor. Então, vamos continuar aqui. Tá, continuando. E o Senhor continua, Deus continua nos ensinando. Olha só o que Deus continua nos falando lá em Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente que já receberam, que seja amaldiçoado. Meu irmão, minha irmã, existiam pessoas que queriam pregar outro tipo de evangelho. Na época de Paulo, existem pessoas hoje que querem pregar um outro tipo de evangelho. Existem. Existem servos de Satanás que se disfarça de anjos de luz, que usa os seus servos para serem falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstolos, para ludibriar as pessoas que estão imaturas na fé. E tem muitas pessoas imaturas na fé sendo enganadas por esses falsos profetas, por esses servos de Satanás. Presta atenção, a Bíblia nos alerta a isso. Então vamos continuar aqui. Por isso, além de buscarmos ser iguais aos bereanos, ou seja, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo, que nos está sendo ensinado, Deus nos aconselha em 1 João, capítulo 4, versículo 1a, examinar os espíritos. Olha só, essa passagem incentiva os fiéis a não acreditarem em qualquer mensagem ou ensinamento espiritual, mas sim a provar se procedem de Deus devido ao surgimento de falsos profetas. Olha o que a palavra vai dizer lá em João, em 1 João. Olha só. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E o discernimento espiritual. O discernimento espiritual é essencial. Discernimento espiritual essencial. E para ter discernimento espiritual, a pessoa, o ser humano, o homem, a mulher, precisa ser cheio do Espírito Santo. E para ser cheio do Espírito Santo, precisa entregar a vida para Jesus, precisa se arrepender dos pecados, precisa realmente querer uma mudança de vida. O Espírito Santo vem e enche essa pessoa passa a ser habitação do Espírito. E esse discernimento ele vem, mas precisa ser pedido também. Precisa pedir para que Deus dê o discernimento espiritual, para que Deus dê sabedoria, discernimento. E aí sim, nós, né, conseguimos discernir se aquilo que vem, aquela mensagem vem do Espírito Santo ou vem do espírito do anticristo, do espírito do aquele que está no mundo. Então, precisamos pedir esse discernimento, porque senão nós seremos desviados, nós ficaremos enfraquecidos espiritualmente, enfraquecidos na fé, é, 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 vulneráveis às astutas ciladas do diabo. Então, e aí, né? Por que é que Deus nos traz o ensinamento nessa mensagem? E por que que Deus nos traz esse ensinamento? Por que que Deus está querendo falar isso, trazer isso para nós nessa mensagem? Por que que ele nos faz esse alerta? Porque meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E aqui está, Oséias capítulo 4, versículo 6. É isso. O povo que não busca o conhecimento na palavra de Deus, ele está sendo destruído. E, meu irmão, minha irmã, o final será
treva, será triste, porque essas pessoas elas vão ser afastadas de Deus, elas estão sendo afastadas de Deus. E muitas vezes, e muitas delas dentro de um templo religioso, dentro de um templo religioso, achando que está fazendo o certo, ouvindo falsas doutrinas e colocando em prática falsas doutrinas, doutrinas de homens, porque Jesus cobrava os fariseus que se agarravam a doutrinas humanas, cultura, esquecendo da palavra de Deus. Jesus ele alertou isso aí, ele lutou contra isso. E continua, existem fariseus até hoje que se agarram a doutrinas humanas, a tradições humanas, esquecendo a palavra e fazendo com que os seus seguidores também se agarrem a essas tradições humanas. E essas tradições humanas cauterizam a mente. E essa cauterização da mente impede o Espírito Santo de trabalhar na vida dessas pessoas. E essas pessoas estão sendo destruídas porque não têm o verdadeiro conhecimento. Não têm o conhecimento de Deus. E aí, meu irmão, no final das contas, vai se encontrar de frente com Jesus naquele grande dia e vai falar: Nossa, mas em teu nome eu orei, eu intercedi, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu acordava madrugadas e fazia campanhas, eu expulsei demônios, eu curei enfermos, eu fiz milagres em seu nome, em seu nome. Jesus vai olhar dentro do olhinho e vai falar assim: Apartai-vos de mim, você que comete o mal, pois não te conheço. É, meu irmão, minha irmã, isso e não sou eu que estou falando, é a Bíblia, a palavra de Deus. Pessoas chegando até Jesus e falando: Mas eu fiz em seu nome, eu fiz em seu nome, Jesus. Não, eu não te conheço. Eu não te conheço. Eu não te usava. Eu não te usava. Não era eu que estava te usando. Então, isso é muito sério, né? Então, que possamos realmente abrir os olhos para esses falsos profetas e fazer como os bereanos faziam, né? Vou trazer aqui o texto para a gente finalizar, né? Examinando todos os dias as Escrituras. Precisamos examinar todos os dias as Escrituras, precisamos nos abastecer todos os dias das Escrituras, mas não passar o olho apenas e ler, não, 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 não. Meditar, mastigar aquilo, ruminar como os ruminantes fazem, né? Mastiga, mastiga, engole, volta, mastiga, 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 o dia inteiro ali, mastigando aquilo, vivendo aquilo, para que nós não sejamos alvos fáceis, presas fáceis a esses servos do diabo, que não querem nada mais, nada menos do que a tua alma, te afastar, me afastar da presença de Deus. E vou falar, ele está conseguindo, porque muitas pessoas dentro da igreja estão afastadas de Deus, porque não examinam as Escrituras, porque vivem debaixo, sob a doutrina de falsos profetas. Então, que possamos buscar esse entendimento e esse conhecimento na palavra do Senhor. Amém? Beijo no seu coração, meu irmão, minha irmã. Até segunda-feira, se Deus quiser. Uma boa semana. Tchau, tchau.